E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fala com o Doc. E hoje tenho o prazer aqui de ter conseguido trazer essa fera. Ele vem lá do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, o maior estudioso em musculação, atividade física que eu conheço. E olha que eu conheço muita gente. Esse cara, ele tem uma capacidade de estudar que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Marcelo Science, Marcelo Carvalho, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado aí pela presença. Cara, esse cara vamos tentar aqui aproveitar ao máximo o nosso tempo com ele, porque é uma enciclopédia, é um cara que... Só para o pessoal ter uma noção, você já me falou isso uma vez, mas quantos artigos científicos você lê por semana? Eu basicamente tento ler um por dia. Meu Deus do céu. Todo dia? Todo dia. É como se tu não fizesse mais nada, né? Mas na verdade eu quase não faço mesmo, assim, eu trabalho muito, e daí quando eu chego em casa, o estudar me relaxa. Então, assim, eu leio um artigo por dia ali, fim de semana às vezes 2. Um artigo por dia e fim de semana 2. Sábado 2, domingo 2. Aí não tem como não estar atualizado, né? A gente tenta. Não tem como estar atualizado. Então, assim, eu te chamei aqui primeiro porque você é um cara que, apesar da gente estar se conhecendo pessoalmente hoje, a gente já fez vários projetos juntos, mas quando foi criado esse podcast, logo antes da criação, eu já tinha ali umas 4, 5 pessoas que não podiam deixar de ser convidadas. A logística de trazer era um pouco mais difícil, né? Porque você teve que... aliás, obrigado mesmo, irmão, porque se já não é fácil a gente conseguir arrumar tempo, né, de pegar o carro para vir participar de um podcast, você saiu lá do Rio Grande do Sul e veio aqui participar com a gente. Obrigado mesmo. Mas você é um cara que não podia deixar de estar aqui. Por quê? Porque no meu dia a dia, eu gosto muito de você e o que você tem a falar para os nossos ouvintes e pacientes e seguidores o cara mais antigo falaria telespectadores, né? Mas nem existe mais isso. A gente fala muito sobre musculação, porque durante muito tempo o exercício físico, a longevidade, o emagrecimento era muito relacionado com a atividade aeróbica, que é uma boa atividade. Ninguém aqui vai falar mal de atividade, pelo contrário. Mas a musculação ela começou a ganhar ali um protagonismo dentro do meio científico. Ainda não ganhou esse protagonismo que deveria ganhar dentro da cultura popular, digamos assim, mas já existe esse protagonismo da musculação. Então, antes até da gente falar de emagrecimento, queria que você falasse um pouquinho do que a gente sabe hoje. Eu não leio um artigo por dia, eu tenho que confessar, eu tento ler sempre que eu posso, uns 2 por semana. Aí eu aqui com meus 2 por semana, o cara ele vai olhar e vai fazer, esse cara não estuda direito, eu não gosto de estudar. Mas vou muito lá no teu Instagram, tá? Para ver quais são os artigos que você está colocando, e eu vou lá e leio também, porque você já faz um filtro, né? Eu te incomodei na viagem, te mandei um ali bacana que foi publicado agora. Ainda não consegui ler. Eu te agradeci, não? Não sei, mas tudo bem também. Que eu vi. Mas aí é o seguinte, antes da gente falar de emagrecimento, que é um grande tema, né, que a gente sempre fala, musculação no emagrecimento, o que a gente sabe hoje sobre musculação e longevidade? A gente sabe muita coisa, né? Mas assim, o que tem alguns estudos bem importantes, e tem um que eu acho que é o mais importante, foi o maior feito até hoje. Foi feito com 1,4 milhão de pessoas. Nossa! E um acompanhamento de 10 anos, então um estudo bem robusto. Sim. Ali. Eles viram que as pessoas mais fortes, independente da capacidade aeróbia, elas tinham de 10 a 40% menos risco de morte do que as pessoas mais fracas. Morte por qualquer causa. E quando a gente fala de forte, assim, você que está ouvindo, não é o bombadão da academia. Né? Tu tem uma força proporcional ao o Marcelo aí. Ele tem uma quantidade, assim, eu não tenho olhos de bioimpedância. Você tem mais de 40 quilos de massa magra, com certeza. Deve ter uns 40, 39. Eu tô com uns 10% de gordura. 39, 40 quilos de massa magra. Isso é ser forte. É isso que é o forte. Então, aí, continua, desculpa. Aí esse estudo com 1,4 milhão de pessoas. 10 anos de acompanhamento. Isso. É um estudo que, dependendo do desenho dele, não dá para você refutar o resultado, né? Fica muito difícil. Muito difícil. Assim, e tem vários estudos. Eu trouxe esse porque é um estudo recente, foi, se não me engano, em 2019, 2020. É o maior feito até hoje. Então, ele mostrou um risco de morte de 10 a 40% menor por qualquer motivo. Sim.
Não só doença, porque tem alguns estudos que avaliam essa questão de força também, massa muscular e menos risco de câncer, acidente cardiovascular, etc. Mas quando tu é mais forte, tu tem menos risco de queda também. Queda. Que para idoso é muito importante. Você recupera melhor de doenças infecciosas, você tem todo um... Internação, se tu tem mais massa muscular, tu te recupera muito melhor. Exatamente. Também tem dados sobre isso. Você tem o teu metabolismo, seu sistema imunológico, em teoria, né? Sim. De forma geral, tá melhor, né? Tem um trabalho que eu não sei que ano foi publicado, esse eu li, do grupo de medicina esportiva de Harvard, e o nome do trabalho era Iron Belly. É um trabalho que mostrou que ex-praticantes exclusivos de corrida e ex-praticantes não, quer dizer, a pessoa que, usei o termo, não é ex, a pessoa que sempre praticou corrida exclusivamente a vida inteira e a pessoa que sempre foi praticando musculação a vida inteira, a presença de gordura abdominal era maior, curiosamente, em quem sempre fez a corrida. Gordura intra-abdominal, né? E aí, assim, uma das teorias é porque o tipo de atividade requer um substrato energético maior, então o teu organismo acaba fazendo o quê? Pô, se o tecido muscular é um tecido metabolicamente hiperativo e eu quero fazer uma atividade a vida inteira que demanda 40, 50 minutos de atividade aeróbica em média intensidade, diminui-se um pouco a quantidade de tecido metabolicamente ativo e aumenta um pouco a gordura intraabdominal, né? Mas não é um estudo, o corte dele não é com 1 milhão, porque realmente um estudo com 1,4 milhão de pessoas é um negócio absurdo. Mas, e aí, então você sabe cientificamente hoje que a longevidade ela está diretamente relacionada com a quantidade de massa magra, músculo. Isso, músculo e força. Tá. E a gente também sabe que a longevidade ela está indiretamente, ou seja, o contrário, relacionada à obesidade, o acúmulo de gordura, né? Sim. E aí a gente entra no segundo assunto, talvez o assunto mais importante. O que você acha qual é o papel que você acha que a musculação tem durante o processo de emagrecimento? Ele tem um papel muito importante, assim, eu posso só voltar um pouquinho? Pode o que você quiser. Teve um estudo que eu li, que agora também de 2019, que eu achei muito interessante. Esse estudo muito bacana, posso te mandar depois ali. Eles viram que pessoas que emagreceram, tá? Realmente emagreceram uma boa quantidade de peso e mantiveram a perda, se eu não me engano, por mais de 6 anos, que foi a duração do acompanhamento. Muito provavelmente se manteve durante 6 anos, provavelmente vai manter. Vai manter. Que é o que as pessoas que buscam emagrecimento querem emagrecer e se manter magras, né? Normalmente deveriam, é isso. Normalmente hoje eu acho que as pessoas querem tirar uma foto no Instagram. A gente espera que eles queiram isso, né? Assim, e o que eles viram? Que 90% dessas pessoas, então praticamente todas as pessoas que emagreceram e se mantiveram magras, faziam atividade física regularmente e aqueles horários eram inegociáveis. Isso é um negócio que eu achei bem interessante desse estudo. Então, tu quer emagrecer? Faz exercício. Vamos fazer exercício. Daí, indo para um outro estudo. Um estudo ele dividiu. Um grupo fez um acompanhamento alimentar com musculação, outro acompanhamento alimentar com aeróbio. Quem fez com musculação perdeu em torno de 16% de gordura. Quem fez com aeróbio perdeu em torno de 12,5% de gordura. Então, a musculação ela foi mais efetiva. O aeróbio isolado. E a musculação isolada, aeróbio isolado, a musculação foi mais efetiva. Então, assim... Associado com dieta, claro. Com dieta sempre. Os dois com o mesmo aporte calórico, macronutrientes, micronutrientes. Mesmo déficit calórico. Tudo igual, né? Então, para comparar só o efeito da atividade, qual é que gerava mais efeito, e a musculação gerou um efeito superior. Tá? Por que a gente entende isso? Porque quando a gente associa a musculação, a gente, na média, digamos assim, a gente retém a massa muscular daquela pessoa, porque quando a pessoa está querendo emagrecer, ela está criando um déficit calórico. Ela tem uma tendência fisiológica a perder a massa magra. A perder a massa magra. Até tem um outro estudo que eu lembrei que eu já falo em seguida. Mas a musculação, ela tende pelo menos a manter. Em alguns casos, se a pessoa era meio sarcopênica, eu tinha pouca massa muscular, ganha um pouco de massa magra. Mas na média, a gente diz que mantém. É para manter. Então, aquela história de trocar gordura por músculo, que o paciente fala com a gente,
É óbvio que não existe. Cara, é um termo errado. Né? Na verdade, ela perdeu uma coisa, às vezes ganhou a outra, mas... na verdade, o objetivo é perder a gordura sem perder a massa magra. Até porque a massa magra, como tu falou muito bem ali antes, é metabolicamente muito ativa. Então, ela representa uma boa parte do gasto calórico que a pessoa tem no dia. Claro. Então, se a pessoa mantém aquela massa magra, ela mantém, de uma certa forma, o metabolismo dela mais funcionando bem. O nosso convidado anterior aqui, o Rogério Camões, estava falando que já fez dieta para Anderson Silva, lutador de 10 mil calorias. Quer dizer, ele fez não, né? O médico fazia e ele acompanhava os atletas com 10 mil calorias. Porra, 10 mil calorias. Eu não consigo comer 10 mil calorias por dia. Eu também, não. E daí, então, o que acontecia? A musculação acabava gerando um efeito porque ela retém, essa massa muscular retém o metabolismo, mantém o metabolismo ainda elevado, e a pessoa consegue, então, aquela dieta que estava funcionando no início do tratamento, consegue fazer com que aquela dieta... manter por meses. Meses, anos, funcionando bem. Se a pessoa, por exemplo, tem um outro estudo que eu lembrei, quando uma pessoa faz só dieta, esse estudo é bem interessante, quando a pessoa faz só dieta, sem acompanhamento nenhum, de nenhuma outra exercício, em torno de 25% do peso perdido é músculo. É músculo. Então a pessoa perdeu 4 quilos, 1 quilo foi músculo, 3 foi gordura. No mínimo. Isso uma média. É uma média. Se a dieta é muito restrita, pode chegar a 50. É isso que eu ia te falar, porque assim, geralmente quando a pessoa faz por conta própria, isso eu vejo na minha prática, a dieta é sempre muito restritiva. Daí pode chegar a 50, até mais. Exatamente. Teve um estudo que viu 56%. Exatamente. Mas assim, na média, a gente diz, normalmente a gente espera que a pessoa faça um acompanhamento. E aí vai perdendo a massa magra. Baixa metabolismo, aquela dieta que estava funcionando no início começa a não funcionar mais, e daí a pessoa se frustra, porque a pessoa estava acostumada psicologicamente a um aporte calórico ali de alimento, etc. Daí essa pessoa... continua fazendo a mesma dieta. Se compromete, até ela naquele momento se compromete a reduzir para emagrecer, buscando saúde, etc. Faz aquela dieta restritiva e para de emagrecer. Daí, é muito frustrante para quem está nesse processo. Horrível. Então daí a pessoa tende a abandonar ocorre o efeito sanfona, aquele que o pessoal fala muito. Esse efeito, primeiro, é o efeito platô. Isso. Onde a pessoa para de emagrecer. Cara, ninguém consegue ficar fazendo dieta sem emagrecer, né? Isso. E aí volta... Cadê o Antônio, hein? O Antônio tá por ali. O Antônio, que é meu paciente, ele já aprendeu isso essa semana, hein? Que ele teve lá no consultório e aprendeu. Agora, tomara que ele esteja ouvindo aí para ele aprender de novo a maior autoridade no Brasil falando sobre o mesmo tema. E é isso que eu acho que falta nas pessoas entenderem que a musculação... Nós estamos falando só do emagrecimento, né? Estamos falando do resultado no emagrecimento. Mas se a gente tem que ter aqui umas 5 horas de podcast para dizer os benefícios que a pessoa vai ter na inflamação crônica, na estimulação do tecido, das células do sistema imunológico, né? Na resposta endotelial que você tem quando você tem mais massa magra, porque é um tecido que não é só metabolicamente ativo, mas é um tecido que produz esses metabólitos. O que é um tecido metabolicamente ativo? É um tecido que produz metabólitos. E esses metabólitos produzidos pela massa magra, quando ela tem a quantidade correta, são maravilhosos. Sim. São as miocinas, né? As miocinas e substâncias que diminuem a presença de interleucinas inflamatórias. Uhum. E o tecido adiposo é o contrário. Sim. Quando ele começa a aumentar, ele começa a produzir todas esses mediadores inflamatórios que você não quer que sejam produzidos, né? Tem alguns estudos que mostram para a gente que a quantidade adequada de massa magra em pacientes com sobrepeso, né? Uhum. Ou seja, aqueles pacientes que têm um peso elevado, não pela massa magra muito alta, mas uma mínima quantidade de gordura corporal acima do normal, é melhor do que você ter a quantidade de gordura corporal normal e baixa massa magra. Porque a baixa massa magra, graças a Deus, não é um problema tão frequente. Porque quando a pessoa fala assim, eu tenho baixa massa magra, não, você pode não ter uma massa magra tão proeminente, você não pode ter, mas baixa massa magra é um problema gravíssimo. Sim. E você, como educador físico e referência no assunto, já deve ter se deparado com alguns casos desses, né? Pô, outro dia eu atendi uma dentista de 20 anos com 16 quilos de massa magra, 1,68 m. Não dá. E querendo ganhar, e não tem um problema psiquiátrico, não, porque às vezes a pessoa tem, né? Não come, né? Sim. Querendo comer, querendo ganhar, e não ganha, cara.
Esses tempos eu avaliei uma médica até, que ela era aquela falsa magra. Tu olhava o corpo dela, não ocupava um volume grande no espaço, digamos assim. Mas muita gordura. Muita gordura e muito pouco músculo. Muito pouco músculo. Quantos anos? 30 e poucos 30 anos, e jovem. pouco. Quando tiver 50, danou-se, porque você até consegue enganar esteticamente isso quando tem 30. 50, você não vai conseguir. E aí vem os problemas de saúde decorrentes de uma composição corporal dessa. Uma coisa que eu acho uma graça, você vai dizer, você já ouviu isso. Você fala assim, não, vamos malhar, vamos fazer musculação, vamos treinar. A mulher fala assim, não, porque eu ganho músculo muito fácil. Você já ouviu isso quantas vezes? Várias vezes. Ah, não quero fazer musculação não, doutor, porque eu vou ficar muito forte. Pô, ia ser uma maravilha, né? Se todo mundo ficasse forte, fácil, né? É difícil, né? Não, sim, é muito difícil. É muito difícil. Isso é uma... assim, ganhar muita massa muscular é difícil, mas isso é importante a gente, eu acho, ressaltar, que daí às vezes alguém pode escutar, então, eu tenho 60 anos, 80 anos, então eu não vou nem começar, porque não. Porque ela é difícil ganhar muita massa magra. É difícil ficar atarracado. Mas teve, por exemplo, 2 estudos, um com 8 semanas, um outro com 12 semanas. Esse de 12 semanas agora é bem recente. Idosos de 85 anos, em média, na pesquisa. Caraca. Eles com 12 semanas... Mas sem treinar, não treinavam. Isso, não treinavam. Os sedentários começaram a treinar. Eles ganharam 11% de massa magra em 12 semanas, aumentaram em 11% a massa magra em 12 semanas e aumentaram em 47% a força em só 12 semanas. 85 anos de média. É impressionante. E um outro estudo, daí com 8 semanas só, eram daí pessoas de 65 anos. Me manda esse estudo que eu quero. Agora não manda essa semana, não, porque tu já me mandou um essa semana e eu só leio um por semana. Tá? Manda semana que vem. Mas é impressionante isso. Sim, 85 anos. 85 anos. E o volume de treino? Não, se eu não me engano, eram 2 ou 3 vezes por semana, não é nada demais. Volume de treino tranquilo. Tranquilo. Isso é outra questão também, né? Muitas pessoas fazem o treino e se preocupam muito, isso eu escuto muito, e a gente tem vários pacientes meus que já te procuraram, eu já te encaminhei, porque a pessoa acha que a quantidade de vezes que ela vai à academia é o fator mais importante. Ah, mas eu tenho que ir 7 vezes por semana na academia? O mais importante é como esse treino é feito, né? Então fala um pouquinho pra gente, Marcelo, assim, quais são os parâmetros, eu até botei aqui para te perguntar isso mais pro final, mas eu acho que agora cabe. Eu, por exemplo, vamos dizer que eu sou completamente leigo, eu vou lá no Dr. Daniel, o Dr. Daniel fala tudo isso, olha só, você quer emagrecer, você tem que fazer musculação e tal. Eu entendo isso. Aí eu não tenho como ter um personal do meu lado, mas aí eu procuro o Marcelo faz uma planilha de treino para mim e tal, o treino está muito bem montado, vou eu lá executar. As primeiras vezes eu vou ter lá um profissional da academia que vai me ajudar a fazer cada exercício, mas no meu dia a dia, quem vai ter que dosar se esse exercício está sendo eficaz ou não sou eu. Sim. Isso é muito importante para todos os pacientes. Talvez seja a maior dificuldade de todos os pacientes. Como eu, como leigo, como paciente, chego na academia para fazer a sua planilha de treino, como que eu consigo ter um parâmetro analítico de que aquele treino é bem feito? Que eu estou gerando, você entendeu minha pergunta? Eu estou gerando no meu corpo um estímulo para me dar resultado. Isso tem dezenas de estudos, ainda tem muita discussão na internet, eu não sei nem muito porquê, porque tem muita referência bibliográfica nesse sentido, muito estudo já nesse sentido. O que acontece? Quando a resposta muscular ela é proporcional ao esforço que tu faz no teu treino. Tá? Tem dezenas de estudos mostrando o quê? Para fibra tipo 1, fibra tipo 2, músculo de forma geral, entre 4 e 40 repetições. Se tu te esforçar bastante, em uma faixa muito grande independente do peso. 4 repetições com muito peso e 40 com pouco peso. Né? Porque é proporcional. Na verdade, inversamente proporcional. Tu vai fazer 4 repetições, vai aumentar o peso, faz 40 repetições, vai diminuir o peso, e no meio do caminho, um peso médio. E se tu te esforça bastante com aquela carga que tu colocou, com aquele número de repetições que tu fez, tu vai ter o mesmo resultado. E o que você diria para o teu aluno se ele te perguntar assim, o que é me esforçar bastante? Isso, é tu mantendo a técnica que foi prescrita para ti, então mantendo a postura. Fazendo o exercício bem feito. Bem feito, com a postura, com a amplitude correta. Hoje tem muito estudo mostrando que a amplitude é muito mais importante que a carga também.
Sim, você pega, às vezes vai na academia e vê o sujeito no supino fazendo assim. Ó, exatamente, só para poder botar mais peso. Exatamente. No leg press é muito comum, os caras botam uma tonelada e o movimento fica assim. Parece... Tu só aumenta o risco de lesão e o resultado vai ser muito inferior a tu botar 1/3, 1/4, 1/5 daquele peso e fazer em toda a amplitude. Então, assim, com toda a técnica, amplitude, cadência, tudo correto, tu tem que, se tu é iniciante ou intermediário, tu tem que chegar próximo da falha muscular. E se tu é avançado, uma pessoa já bem treinada, chegar à falha muscular. E daí as pessoas, o que é falha muscular? É tu mantendo a técnica, a cadência, a amplitude, tudo correto. É tu tentar fazer, por exemplo, no supino aqui um esforço e não conseguir mais, daí tu trava o equipamento. Sim. Mas para iniciante intermediário, tu pode chegar perto da falha muscular, tu não precisa chegar na falha muscular. E para avançado, sim, é recomendado chegar na falha muscular. E o que é a falha muscular? A falha muscular é tu, mantendo a técnica, tu realmente se esforçar bastante. O que é para um iniciante e um intermediário chegar perto da falha muscular? É ficar de 2 a 3 repetições da falha muscular. Isso é ficar perto da falha muscular. Que isso é uma coisa que a gente vê também muitas vezes, que as pessoas ficam muito longe, e também, na verdade, tem estudos mostrando que as pessoas ficam muito longe da falha. Se a pessoa fica 10, 15, 20 repetições da falha, ela não vai ter resultado. Ela talvez nas primeiras semanas sim, se ela é iniciante, mas depois talvez seja interessante até pro aluno, quando começa a treinar, ter auxílio de alguém ali no início, para ele até saber, né, qual é a falha. Às vezes a pessoa tem medo, né, de falhar. Mas aí escolhe uma atividade, porque a gente sabe hoje também que parece, me corrija por favor, tá, Marcelo? Mas parece que o treino com peso livre é um pouco mais eficaz em algumas situações. Sim, em algumas situações. Mas assim, eu acho que no iniciante, ele vai para uma máquina que dá muito mais segurança para ele. Ele pode falhar e não vai se machucar. Exatamente. E aí ele vai entender onde é a falha dele. Né? Eu até, assim, quando a gente na prática, a gente faz isso. A gente leva para a máquina, porque se a pessoa falha, ela falha com mais tranquilidade. Sim, mais seguro, né? Mais seguro. Até porque a máquina também... Essa pessoa que está iniciando, ela às vezes não tem um core muito bom, não tem uma postura muito boa. A máquina te ajuda nesse sentido. O peso livre, ele acaba envolvendo outros grupamentos, além daquele que você está querendo treinar naquele momento. Sim, exige muito mais. Então, tu tem que ter mais consciência. Equilíbrio, consciência corporal e tal. E aí, talvez, por isso, até as pessoas tenham medo quando faz com atividade o peso livre. Tem medo de falhar, de não saber exatamente onde é a sua falha. E a falha, às vezes... Isso é importante também que o atleta ou a pessoa que quer emagrecer, não precisa ser um atleta profissional, o atleta tem muito mais consciência, mas assim, a minha falha, ela não é a mesma falha todo dia. Sim. Se eu dormi bem na noite anterior, se eu me alimentei melhor, se eu não fiquei trabalhando até tarde, se eu tomei café, se eu não tomei café. São dezenas de fatores que eu não vou chegar na academia na terça e vou fazer 40 quilos de cada lado do supino, a minha falha na 10ª repetição. Na quarta, pode ser na 8ª. Sim, sim. Né? Isso até é importante, que o pessoal ainda prescreve muito assim, e se apega muito a isso. Não se apega tanto ao número. 3 de 15, 4 de 8, não é assim. Até a falha. Porque a tendência, o resultado é proporcional ao esforço. Se tu tá te esforçando bastante na primeira série, na tendência, na terceira e na quarta série, tu tá mais cansado e tu não conseguir fazer o seu 10 que tu tinha. Exatamente. Então tu faz 9, depois faz 8, depois faz 7 e não tem problema nenhum. Dá muito mais resultado. Tu tá indo na intensidade correta em todas as 4 séries, por exemplo, que tu prescreveu, do que tu ficar te poupando para manter as 10 sempre, por exemplo. Exatamente. Tu acaba que tu no início daquele treinamento, tu tá perdendo o esforço que tu poderia ter só para conseguir te manter mais descansado e conseguir manter as 4 de 10. Você falou agora há pouco o seguinte, que isso a gente já sabe há algum tempo e todo mundo deveria saber, né? Mas esse negócio da repetição não tem nada a ver, tem a ver o esforço. Então assim, eu posso mudar o meu treino aumentando a carga, diminuindo as repetições, aumentando as repetições, diminuindo a carga. Beleza. Me parece que os estudos hoje, não li muitos estudos sobre isso, mas li alguns que me parece que quando você está treinando em carga baixa, é mais importante que você chegue mais próximo da falha. Isso. E é o contrário que a gente vê na academia. Porque na academia você vê, geralmente as pessoas que treinam em alta carga e baixa repetição, tem alguém atrás ajudando. Sim. Não precisaria, porque você pode chegar mais longe da falha. Sim.
Agora, se eu boto pouca carga, deito no supino e vou fazer 50 repetições, aí que eu deveria ter alguém me ajudando, concorda? Porque aí eu tinha que realmente parar ali na minha falha. Isso. Mas tem um terceiro parâmetro e eu queria entender se você concorda ou não que o usuário ele pode mudar também, que é o tempo de descanso. Sim. Vale isso para o tempo de descanso? Por exemplo, se eu quero aumentar minha intensidade de treino e eu estou com pouco tempo de treino, se eu diminuir meu descanso, eu tenho também o mesmo resultado? Sim, essa pergunta é muito boa. Esse assunto de intervalo, tá? Tem vários estudos e eles não são muito conclusivos. Tá? Alguns mostram o mesmo resultado, outras vezes um resultado um pouco maior, com um intervalo um pouco maior, outros o contrário. O que a gente, então, de forma geral, fala? Que não dá diferença o intervalo. Tá? Só que é importante entender a sutileza dessa questão. Tu der 30 segundos, ou 1 minuto, ou 2 minutos de intervalo entre as séries, na teoria, na média dos estudos, não daria diferença para a resposta hipertrófica. Entretanto, o volume de treinamento, que hoje é o número de séries por grupamento muscular por semana, isso sim é muito importante. Se tu tem 1 hora para treinar, que é a média das pessoas tem, e tu começou a evoluir no treino, se tu fica dando 2 ou 3, às vezes mexendo no celular 5 minutos de intervalo entre uma série e outra, tu daqui a pouco não vai conseguir atingir aquele número semanal que tu precisa, porque tu tá... Isso, idealmente, semanalmente, fica em quê? 50 séries por Não, grupamento? depende do nível do praticante. Por exemplo, para ter uma ideia, um iniciante, 4 séries por grupamento muscular por semana é de 1 a 4. Sério? Sim. Daí, se a pessoa é intermediária, é de 5 a 10. Porque no atleta profissional isso pode chegar a mais de 40. Mais de né? 40, mais de 40. Teve estudos mostrando diferença significativa com pessoas que faziam 45 séries, por exemplo, que foi o maior feito até hoje, tá? Que eram 45 séries versus, não me lembro agora o outro grupo e tal, mas o grupo que fez 45 séries teve mais resultado do que o grupo que eu acho que fez 30, depois 15. E o mais interessante é que esse grupo, para chegar nesse nível de fazer 45 séries semanais, o resultado não é ganho de 1 quilo, não. O resultado, às vezes, é a manutenção e o ganho... Um ganho pequeno. Um ganho pouquíssimo expressivo. Porque como o cara é muito bem treinado, a gente chama de janela de treinamento. É claro. Uma pessoa que é muito bem treinada, a janela de treinamento é pequena. Então você tem que fazer tudo muito certo para ganhar pouco. Para ganhar pouco ou não perder. Exatamente. Ou até não perder. Exatamente. Porque o grande desafio de quem tem uma massa magra mais desenvolvida é como aquela pessoa, né, que tem facilidade de engordar, que acha que tem, porque muitas vezes a pessoa nem tem facilidade. Ela por uma questão de hábitos, 20, 30 anos de hábitos errados, ela é levada a acreditar que ela tem facilidade de engordar. Mas se eu comer Big Mac todo dia, eu vou engordar também. Sim, qualquer qualquer pessoa com facilidade, sem facilidade. Então os hábitos, não é você tem facilidade de comer 10 Big Mac por semana, aí engorda. Mas assim, claro que existem variações genéticas e tal, claro. Mas na maioria das vezes não é o fator predominante. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o fator predominante são hábitos. Então, aquela pessoa que acha que tem dificuldade de engordar, que fala assim, pô, eu paro de fazer exercício rapidinho, eu engordo. Você multiplica isso por 1000, é a facilidade que uma pessoa que tem 45, 46, 47, 48 quilos de massa, estamos nem falando de atleta... Tem atleta com 70 quilos de massa magra. Mas aquela pessoa que tem assim 10 quilos, 8 quilos a mais do que a média para a idade dele, a facilidade para perder aquela massa magra é muito grande. Sim. Né? Você faz uma viagem de 3, 4 semanas, se você não treina, se você não come adequadamente, você vai perder uma boa quantidade daquela massa magra. Né? Aí agora vem minha próxima pergunta. Essa pessoa que é treinada, a gente escuta falar muito sobre uma coisa chamada memória muscular. Sim. Né? É um conceito leigo, mas que tem... eu queria que você explicasse o fundo científico, porque realmente a gente vê isso, né? A pessoa bem treinada, ela perde a massa magra, mas ela tem ela dá uma estilingada mais fácil no retorno da massa magra. Né? Sim. Isso acontece por quê? Para que... Existe uma Primeiro, existe isso? Existe, memória muscular? Existe a memória muscular. Vou tentar ser bem objetivo. Para que ela exista, a pessoa tem que ser relativamente bem treinada. Tá? Se a pessoa treinou 1, 2 meses e parou, ela não vai ter memória muscular. Sim. Tá? A memória muscular exige que tu tenha tido um aumento... Agora, se a pessoa treinou 10 anos e parou 3 anos, vamos dar um exemplo assim. Daí pode já não ter.
Porque assim, são alguns estudos nessa área. O que acontece? Tu tem que ser bem treinado ao ponto que tu tenha aumentado pelo menos, se não me falha a memória, 10 ou 15% da massa muscular que tu tinha. Tá. Quando tu aumenta, tu já provocou uma hipertrofia muscular, o que acontece? Tu começam a surgir mionúcleos. Sim. Esses novos núcleos. Seriam os núcleos, assim, uma fibra muscular e uma célula muscular é a mesma coisa. Sim. Essa célula muscular, que é a fibra muscular, ela é compridinha, né? Uma célula fina comprida que tem vários núcleos. E surgem mionúcleos conforme ela vai aumentando para poder manter o controle daquela célula. Sim. Porque ela aumentou de tamanho, então começa a surgir... É como se fosse um condomínio com guaritas. Exatamente, aumentou o condomínio, aumenta o número de guaritas. Tá. E daí, o que acontece? Se tu para de treinar, essas guaritas, ou esses mionúcleos, eles se mantêm, se eu não me engano, até 2, 3 anos. Entendi. Aí é quanto se mantém a memória muscular. Porque provavelmente, quando a gente, por exemplo, vê um aumento de receptores de testosterona numa célula, deve acompanhar junto com a formação desses núcleos. Pode ser, isso eu não sei, mas pode ser. Você tem aumento de receptores. Você tem aumento de carreadores de glicose. Sim. Celular, né? Carreadores de membrana aumentam quando você começa a aumentar o volume muscular. Então, eu não sei exatamente quanto tempo dura, mas assim, especificamente os trabalhos com os núcleos celulares são de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Então, daí que vem esse conceito de que você, se for treinado... E quanto tempo você tem que treinar? Tem tempo para isso ou é apenas o parâmetro, só o aumento da quantidade? De quantidade de massa muscular. Então, tu provoca uma se eu levei 6 meses para chegar nessa hipertrofia e o outro levou 2 anos, teoricamente a mesma coisa. É o volume que leva. Então, não é o tempo de treino. Não, é o volume, essa hipertrofia que leva à necessidade do teu organismo ativar esses mionúcleos. Porque tu cresceu aquela célula e para tu manter a ordem daquela célula funcionando bem, tu tem que ter esses mionúcleos para que aquela orquestra funcione bem. Entendi. Se tu não tem um crescimento, tu não desperta ela. Não consegue despertar isso, né? Isso se mantém desperto até 2 anos depois que para de treinar. 2 a 3 anos. Que para de treinar. Para de treinar. Se você parar completamente. Isso. E daí acaba que tu depois volta mais rápido. Sim, é muito difícil, né? Uma pessoa que treinou adequadamente, a não ser que tenha algum problema, um acidente, porque assim, a pessoa treinou adequadamente para chegar a conseguir aumentar essa porcentagem da massa magra, ficar muitos anos sem treinar. Por isso que esse conceito é tão utilizado de memória muscular. Você para 2 meses, para 1 mês, porque vai viajar, ou problema de trabalho, e volta. E realmente a gente vê isso na prática, né? Sim. A gente vê pessoas que rapidamente conseguem recuperar a massa muscular, né? Claro, se não tiver nenhum outro problema de saúde. Você, na tua prática, eu acompanho você, vejo os teus treinos, você tem um paciente que é muito especial para você, né? Que é teu pai, né? Sim. Cara? Teu pai está com quantos anos? 81. 81, cara, é inacreditável, né? Como que ele tá bem, né? Por conta da musculação. Ele posso contar um pouquinho da história dele? Claro, dele? deve. A história dele é muito interessante. Ele era muito estressado pelo trabalho dele e fumava, obeso. Hábitos péssimos. Péssimos. Obeso mesmo. Daí eu fiz educação física e tal, no meio da faculdade, já queria mudar o mundo, aquela história toda. Eu chamei meu pai, chamei minha mãe, os dois eram obesos, na verdade. A minha mãe, infelizmente, não quis se cuidar nesse sentido, e meu pai topou. Daí parou de fumar, eu acho até que engordou um pouco mais quando parou de fumar, e daí depois ele foi num endócrino lá em Porto Alegre, que prescreveu a dieta dele, não tinha medicamento, era só a dieta mesmo que o endócrino prescreveu, nada contra quem precisa de medicamento para emagrecer, né, mas só para ilustrar. O médico naquele momento não viu necessidade. Não viu necessidade, prescreveu só a dieta. Mas meu pai é muito disciplinado quando ele se compromete com algo. E ele se comprometeu, então, a fazer a alimentação e exercício. Ele perdeu 42 quilos em 4 meses e meio. Que isso, cara? E não perdeu massa magra? Não, perdeu muita. Perdeu, né? Ele foi daí para 74 quilos. Não tem como. Ele de 116 muito rápido, né? Baixou para 74. E daí eu falei, a gente vai ter que fazer musculação. Porque porque nesse momento ele se comprometeu a emagrecer, mas ele não entrou... Ele estava tão mal fisicamente, pressão alta, diabetes, todo aquele combo, que eu me lembro o primeiro dia que eu fui levar ele para fazer exercício, foi numa praça perto da minha casa, a gente caminhou 10 minutos, muito lento, e ele ficou ofegante, eu botei ele sentar na cadeira, no banco ali. Sudoreico, ofegante, exatamente, dispineico. Exatamente. Eu botei ele sentar num banco da praça e falei, deu, acabou. Em 10 minutos. Caraca. Em 10 minutos acabou o treino, vamos para casa. Só que ele é disciplinado, ele foi progredindo. E a musculação só entrou depois... No meio do caminho ali, depois de uns 2, 3 meses, que ele já estava nesse processo de emagrecimento, já estava um pouco mais condicionado. Isso tem quantos anos isso?
Meu pai hoje tem 81, ele começou com 57. 57. Pô, como nunca, cara, nunca é tarde para começar. Começou relativamente tarde e com hábitos péssimos. Ele ia morrer muito em breve, se não tivesse se cuidado. Se eu soubesse essa história, tu tinha trazido teu pai junto aqui pra gente fazer um episódio. É impressionante. E daí... Porque eu só conheci teu pai no teu Instagram, ele já tá ótimo, né? Sim. Não, e daí ele começou a pegar muito gosto pela musculação, muito gosto. E hoje até eu tenho que, entre aspas, segurar um pouco a onda dele, porque ele não é mais um guri, porque ele quer pegar peso, ele treina bem, né? Não, ele gosta. E aí, qual foi o resultado que ele teve de saúde? Não, assim, ele não toma nenhum medicamento, ele tomava um combo de medicamentos. Sim, eu lembro que ele tomava um propanolol 40, nem sei se você usa isso ainda hoje ou não. Tomava remédio para tudo. Tudo. Diabético, hipertenso, um monte de coisa. Hoje ele não toma nenhum medicamento. Hoje ele mora em Fortaleza, ele passa viajando. Meu pai, né, tinha uma profissão que era bem rentável para ele lá e tal, então ele tem um bom poder aquisitivo, ele passa viajando, ele passa aproveitando a vida dele real, sabe? Ele com 81 anos, ele passa 6 meses na Europa, ele aproveita a vida. Muito provavelmente ele não estava nem aí para contar a história hoje, se não tivesse... Toda hora ele estava indo para o hospital, para um instituto de cardiologia lá. Que loucura, hein? Toda hora, era impressionante, toda hora. Ele não estaria aqui, E contando um lado triste, minha mãe é uma pessoa excepcional. Minha mãe tem uma cabeça absurdamente... São casados hoje? Não. Não são. Mas minha mãe tem uma pessoa muito querida. Porque não daria nem para acompanhar ele nessas viagens dele. Exatamente. Na verdade, eles se separaram, eu que observava ali do lado, né? Porque eles começaram a mudar muito meu pai, estilo de vida. Porque o meu irmão se mudou para Fortaleza primeiro. E daí meu pai e minha mãe queriam lá visitar. O meu pai com energia para visitar, minha mãe não tinha energia para pegar um avião. Nem para ir para Fortaleza. Sim, e claro, foi algumas vezes, mas tu via que para ela era um esforço ir. E pro meu pai, um guri. Né, e hoje ela tá com quantos anos? Minha mãe é um pouco mais velha que meu pai, tem 87. Aí agora também, assim, não é impossível, mas é difícil, né, mudar. E o problema é que minha mãe também era obesa como meu pai e não fez nada. Minha mãe acabou tendo AVC, acabou tendo infarto, e na verdade teve 2 AVCs e um comprometeu muito ela. E daí hoje ela mora numa clínica. E é o que seria a história natural do seu pai, né? Sim. Certamente seria. A gente não tem bola de cristal. Sim, ele provavelmente não chegaria a 87, do jeito que ele estava. Mas assim, infelizmente a história é uma história muito triste, né? Que você está contando da tua mãe, mas é a história que a gente vê na maioria dos casos, repetindo, porque na grande maioria dos casos a pessoa não está aqui curtindo a vida e pum, e tem um piripaque morre. Ela vai morrendo aos poucos. Sim. Ela vai ficando comprometida, ela vai tendo problema de saúde, ela vai entrando e saindo de internações e tal. Não é. Tem problema renal, tem insuficiência cardíaca. Exatamente. Você lembra que eu entrei em contato contigo que ela fraturou o colo do fêmur? Lembro. Então, assim, tudo vai virando uma bola de neve. A gente vai se somando problemas, né? Os problemas não se solucionam, né? E vai somando. Infelizmente, é a história que a gente vê. E nesse sentido, como é importante, né? O teu trabalho, como tu realmente investir em hábitos de vida fundamental. E assim, eu não conheço uma pessoa que, se tivesse na situação que infelizmente está a sua mãe hoje, se a gente falasse hoje para ela, vamos voltar lá no tempo? Vamos mudar os hábitos? Ela mudaria. Sim. Só que é uma conta, Marcelo, que demora muito para chegar. E é silenciosa muitas vezes. Você... É difícil, é um processo difícil, é uma conta que você acha que ela não vai chegar. Sim. Né? Aí você vê o teu pai com 81, né? 81. Tá aí, cara, curtindo a vida, né? Viajando, podendo conhecer as coisas, né? É realmente assim, muito impactante, cara, essa história. E mais impactante que realmente a musculação, ela é a prova viva, né? Cara, ela salva. De que salva. Salva, né? Não tem, assim... Até tem o Vinícius ontem, que foi outro entrevistado, ele falou que é reposição de ferro, a musculação, né? Quer dizer, o ferro salva, não é o ferro que você... É o ferro lá da musculação, né? Porque, cara, é impressionante. Tanto que o estudo lá de Harvard era Iron Belly, né? Barriga de ferro. Que é isso, a musculação não é uma questão estética, não é para ficar fortão, não é para... E eu tenho que trabalhar muito com os meus pacientes a questão do ambiente da musculação, que é um ambiente hostil para quem não treina musculação, na maioria das academias, né? Mas eu quero treinar musculação em casa. Beleza, dá certo. Sim. Dá certo
na minha opinião, dá certo. Você pode até... Pois é, não é? Sim. Dá certo para quem não treina. Sim, mas você começa a ficar bem. Eu não posso pegar um atleta olímpico e botar ele para treinar em casa com peso corporal. Não dá. Né? Então, assim, é claro que na academia você vai ter uma condição muito maior de... Mas aí a mulher está lá obesa, está se sentindo mal com o corpo dela, vai chegar na academia, tá a mulherada tirando foto, botando tripé e tal, todo mundo com a roupa apertadinha e ela vai ficar com vergonha de botar. Então, eu digo, cara, você tem que entrar na academia pensando em você, não nos outros. E outra coisa, a musculação não vai te dar o resultado rápido que você gostaria de ter. Você não vai chegar com uma semana de musculação. Aquele trabalho que você mencionou, que há aumento de... Eu esqueci a porcentagem. 11% de massa muscular 11% de massa em 8 semanas. Não, 12 semanas para pessoas de 85 anos. Dependendo do percentual de gordura dessa pessoa, ela não vai olhar no espelho e ver uma diferença muito grande, apesar de fisiologicamente ela ter uma diferença muito grande de força. Sim. Né? Foi até maior, foi 4 vezes mais. Fisiologia, força, mas ela vai olhar no espelho e não vai ver. Não vai ver uma diferença tão grande. A musculação... o ganho é um pouco silencioso, né? Demora para você ver o ganho. E às vezes as pessoas ficam desencorajadas, né, de fazer a musculação, mas, cara, é fundamental. Talvez tenha sido, não é porque eu sou teu fã, não, mas assim, para o que eu faço no meu consultório, esse episódio aqui talvez tenha sido um dos mais importantes, cara, porque é importante que a gente tenha uma pessoa como você que tem um respaldo científico muito grande nessa área específica, para falar, porque a gente vê muita besteira ainda sendo falada. Tem aí um cara badaladão aí, treinador físico, famosão, já fez programa no Fantástico e tudo, que ele, cara, repetidas vezes, ele não fala mal da musculação. Sim. Mas repetidas vezes eu vejo esse cara falando, cara famosíssimo, falando que o cara que quer emagrecer tem que fazer o aeróbio. Não é que ele não tenha que fazer. Ele pode fazer. Não atrapalha ele. Sim. O aeróbio não atrapalha. Não atrapalha. Não, né? até uma meta-análise, assim, em relação a. Até foi bom tu falar. Porque aquele estudo que eu comentei, ele separou. O que é melhor? Musculação ou aeróbio? Mas teve um estudo que comparou os três: musculação, aeróbio ou a combinação. E daí, só que a combinação foi melhor. A combinação foi melhor. Então, o aeróbio é ótimo. É ótimo, ninguém mas o aeróbio sem musculação, não. Não. Você vai fazer pode até fazer a musculação sem o aeróbio, né? Sim, exatamente. Porque assim, em relação até ao emagrecimento que eu comentei, quando a pessoa faz sua dieta, 25% do peso perdido é músculo. Tá? Então ela perde 25% de músculo e 75% de gordura. Quando a pessoa faz esse estudo fez isso. Quando tu faz dieta com aeróbio... Para as pessoas entenderem, 25% não significa que é 25% do peso. Porque o músculo tem muito líquido. Sim. Então a pessoa perdeu 10 quilos na balança. Ela vai perder, sei lá, 6 quilos de gordura. 25% disso aí dá 600 gramas, 1,5 kg. Vai perder 1,5 kg de tecido muscular e vai perder mais peso. Sim. Porque para cada quilo de gordura que você perde menos peso do que para cada quilo de tecido muscular. Porque o tecido muscular ele é muito hidrofílico, você tem muita água dentro do... Você diminui a água corporal. Então, às vezes, a pessoa perde 10 quilos na balança, quando vai ver, perdeu 5 quilos de gordura. Né? Mas, assim, só para... E daí, quando a pessoa faz a dieta associada ao aeróbio só, 20% do... Na verdade, 18 mostrou o estudo, mas vamos arredondar para 20 para facilitar. 20% do peso perdido foi músculo. Ou seja, ainda é melhor fazer o aeróbio do que não fazer nada. Então, assim, quando a pessoa não faz nada, de 4, 1 kg é músculo. Quando a pessoa faz aeróbio, de 5 quilos, 1 kg é músculo. Então, o aeróbio ajuda a reter um pouco de músculo, mas não muito. Provavelmente mais em membro inferior. Provavelmente sim, que é até onde tem a maior massa muscular. Então, ajuda a reter um pouco, mas não muito. E quando tu faz a dieta com a musculação, tu não perde músculo. Não perde nada. E daí isso é muito importante, principalmente a médio e longo prazo. Claro. Muitas vezes aquilo que você falou há pouco tempo atrás aí. Sim. Você consegue manter a dieta a longo prazo. Porque muitas vezes a curto prazo tu vai ver mais rápido o peso caindo na balança quando tu faz só uma dieta maluca. Claro, porque se você perder massa magra, você vê a balança descer. Por dois motivos, pela perda de gordura e perda de músculo. Só que na médio e longo prazo... E pela perda de água. Gordura, porque assim, você não consegue diminuir a quantidade de osso que você tem no teu corpo. Até consegue. Mas é um processo mais lento. Você não consegue diminuir teu intestino, não consegue diminuir mas você consegue diminuir músculo, gordura e líquido.
E o peso na balança não representa nada, cara. Se eu subir numa balança agora, você me der 1 litro de água para tomar e eu subir na balança de novo, eu tô mais pesado. Exatamente. Porque a água foi para onde? Foi para Nárnia? Não, ela tá ali, de alguma forma. Se eu não for ao banheiro fazer xixi, eu vou estar mais pesado. Então, eu nem olho, você sabe, Marcelo, eu não olho peso na bioimpedância. Eu não olho nem percentual de gordura, para ser sincero. Agora, acho que nos últimos 2 anos, a Associação, acho que de Cardiologia Americana já abandonou o IMC, porque o IMC é ridículo, né? O índice de massa corpórea não fala absolutamente nada para gente. Estão usando já o percentual de gordura como um fator preditivo para a doença, que já é bem melhor que o IMC. Mas mesmo assim, quando você fala de emagrecimento, percentual, eu não sei qual é o parâmetro que está sendo avaliado, que eu posso manter a gordura, aumentar o músculo. O percentual diminui. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes. Porque tu mantém a mesma quantidade de gordura. Se tu aumentar a massa muscular, consequentemente aumentou o peso corporal, tu diminui o percentual de gordura. Diminui o percentual muscular. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Se aumentar o peso corporal por qualquer motivo. Se a mulher tiver... A mulher próximo do ciclo menstrual, quando ela retém mais líquido, se ela fizer o exame, a minha bioimpedância, por exemplo, da minha clínica, diferencia tecido gorduroso de água. Tem umas que não diferenciam. Se você aumenta a quantidade de líquido corporal, o percentual de gordura... Quer dizer, olha que loucura. A mulher chega para fazer a bioimpedância, ela está se sentindo inchada, ela está se sentindo mais gorda. Quando ela olha, o percentual está menor. Porque ela está com mais peso. Claro, mais peso, mais líquido, mas não mais gordura. E não mais gordura. Então, você tem que se basear na quantidade de gordura e na quantidade de massa muscular, né? E a gente não vê isso acontecendo. Sim. As pessoas tendo dificuldade. Essa conversa que a gente está tendo aqui, que para nós ficou claro, é muito difícil das pessoas entenderem. É algo complexo. Eu fico impressionado, mas porque não tem nem um paciente que eu atendo. Não tem nenhum, sério, não tem. Tá bom, posso estar exagerando, pode ter de cada 100 pacientes, 1 ou 2. Mas eu acho que nem tem, cara. Sinceramente, eu acho que nem tem, porque assim, quando é paciente de primeira vez, eu falo isso, parece que eu tô... Aí uns me olham assim, parece que eu tô falando uma besteira. E outros me olham assim, sabe? Caramba, que bom que alguém finalmente me explicou esse negócio, porque fica naquele... Qual é o meu peso ideal? Não sei. Não tem peso ideal, cara. Né? Peso ideal. Mas eu quando eu tô pesando mais de 68, eu não gosto não. Mas não gosta. Se tu tiver com pouca gordura e com muita massa magra, você vai adorar. Sim. Né? Quando eu tô com 60, 68, eu não quero. Cara, claro, se você é um homem que geralmente tem mais massa magra, com 140 quilos, beleza. Você pode até falar, pô, eu quero pesar menos de 100. Tá bom, tem que pesar. Né? Aí a coisa é diferente um pouco. Mas, cara, é muito comum em mulheres, né? Você deve ver isso também nas tuas alunas e tal. Não, pô, tô muito pesada. Não tá pesada, né? Fica preocupada com a balança, enfim. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Se você não morasse no Rio Grande do Sul, a gente ia gravar aqui vários episódios. Eu sei que se eu te chamar, você vem, então eu não vou te chamar tão cedo, não, porque eu sei que dá trabalho. E, pessoal, por favor, mandem esse episódio, manda o link desse episódio para todo mundo que você conhece que quer emagrecer, porque esse é um tema que, se você quer emagrecer... Engraçado que ele é especialista em musculação, a gente quase não falou do paciente que só quer ganhar massa magra, né? Porque, na minha concepção, a musculação ela é mais... Olha que loucura! Ela é mais importante no emagrecimento do que quem quer só ganhar massa magra. Porque quem quer ganhar massa magra, se você vai ganhar meio quilo, vai ganhar 800 gramas, vai ganhar 1 quilo, não faz muita diferença. Você está indo... O emagrecimento ele não acontece sem a musculação. E principalmente não se mantém. Porra, nem se fala. Manter, então, nem se fala. Já visto os resultados que a gente tem de reganho de peso com cirurgia bariátrica. Sim, exatamente. Né? Ou com uso exclusivo de medicamentos. Sim. Né? Não, nada contra quem precisa usar medicamento. Mas se você... Só fizer isso... Ozempic. Eu usei o Ozempic, emagreci. Só usei o Ozempic. Emagreci 20 quilos. Me conta daqui a 1 ano e meio como é que vai estar teu peso. Vai voltar. Sim. Né? Meu irmão, obrigado. Obrigado. Eu agradeço o convite. Pô, foi excelente, um dos melhores episódios desse podcast. Obrigado, pessoal. Até a próxima.